em nome de Jesus, está cumprimentando vocês, desejando a todos vocês que o Senhor os abençoe poderosamente, o Senhor estenda suas mãos sobre a sua vida para te fazer perseverar, para te fazer permanecer no caminho. Que Deus conceda a você essa graça. Se não fosse o Senhor, certamente muitos de nós já teriam desistido, já teríamos retrocedido. Alguns, de fato, assim fazem, né? Mas nós louvamos a Deus, glorificamos o Senhor, porque o Senhor nos tem dado a graça de permanecer. Você não repare um pouquinho a minha voz, nem sei ela, acho que foi hoje, está um pouquinho rouca, mas acho que está dando para entender, dá para compreender. O pastor está orando muito a Deus, para Deus mudar a vida do pastor, o interior, mas acho que ele está mudando a voz também, eu acho. Deus está fazendo mais do que o pastor está pedindo. Né? Ai daquele que acha que está pronto, que sabe tudo, que não precisa mais crescer. Né? Nós precisamos crescer sempre. E precisamos humildade para isso. Precisamos de muita humildade. Glória a Deus. Eu queria pedir para a igreja que os irmãos estivessem, os irmãos que estão presentes aqui, os irmãos que estão em casa, os irmãos estivessem intercedendo pela igreja. Eu temo que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Eu não vou me arvorar, nem vou ousar de dar o veredito, de dar realmente o que se passa, mas eu entendo que nós estamos efetivamente vivendo, isso a gente conversa com outros pastores, com outros colegas de ministério, e esse tempo, muito embora a tecnologia venha nos favorecer através da internet, especialmente, então a pessoa que está enferma, a pessoa que não pode estar no culto, a pessoa que efetivamente não tem condições de estar, eu acho que o culto ao vivo, pela internet, nesse sentido é uma bênção. Mas eu entendo também, por outro lado, que ele está contribuindo para um arrefecimento, um esfriamento. Tá? Eu sou de uma época, eu peguei esse final, né? Quando me converti em 85. Eu sou de uma época, pelo menos ouvia os crentes mais velhos falarem, eu tive esse privilégio de ouvir testemunhos como o do irmão Anastácio Bernardes, meu grande amigo de início de carreira de fé, sogro do saudoso bispo, o pastor Samuel Francilino, e ele disse que quando ele se converteu, disse: Fernando, a gente ia para a igreja com os nossos filhos pequenos pela mão. E nós andávamos, às vezes, 1, 2, 3 quilômetros a pé, para assistir um culto, correndo o risco de ser apedrejado pelos romanos, pela igreja na época, por parte da igreja tradicional. Isso era comum, os crentes serem apedrejados, os crentes nos seus cultos de oração, em casa, de receberem pedradas em seu telhado, ameaçados. E esses crentes, em hipótese alguma, eles deixavam de estar na igreja. É bem verdade, irmãos, que eles não tinham
recurso nenhum. Eles não tinham, às vezes, nem uma bicicleta. Eles não tinham um carro. Né? Moravam longe. Mas o prazer dessas pessoas era estar na igreja. Eles não tinham TV. A igreja mais radical de então não proibia ter televisão em casa. Os crentes não podiam ter televisão em casa, então eram obrigados a estarem na igreja. Hoje não somente nós temos a televisão, como nós temos a internet. Né? Hoje nós temos os celulares. Outro dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse: pastor, é verdade, esse tempo não tem sido fácil, não é a mesma coisa a gente estar na igreja, porque quando a gente está em casa, um filho pede uma coisa, a gente joga o celular, vai atender e deixa o culto correndo ali, irmão. O culto comendo solto. E a gente vai na cozinha, né? Vai fazer um lanche. E eu temo que nós estamos entrando, eu não sei se já naquela fase que o apóstolo Paulo falou, porque realmente os tempos são muito difíceis, até no sentido da geopolítica, a política mundial, está muito parecido com o que a gente mais ou menos antevê na Bíblia, com relação ao anticristo, com relação a globalismo, essas coisas. E um dos sinais, 2 sinais antes da volta do Senhor são 2 coisas. A primeira é a manifestação do anticristo, e nós cremos que logo, logo ele há de se manifestar, já essa geração verá. E a segunda coisa é a apostasia. 2 coisas, 2 sinais. Né? O afastar-se. Então, eu como pastor, talvez você não creia em mim, um dos motivos de minha tristeza nos dias atuais é de ver realmente a fraqueza. Né? E você, muitas vezes, como pastor, a fraqueza das pessoas. E você, muitas vezes, como pastor, corre o risco de agir sem sabedoria. De você ou ser omisso, ou de você se manifestar, e você ser mal compreendido, e você ser considerado uma pessoa que quer exercer um pastoreio, né, à força, e longe de nós queremos fazer tal coisa. Então a gente fica, né, muitas vezes nesse impasse, né, de ser considerado por alguém omisso. Poxa, eu estou há 3 meses sem ir na igreja, o pastor não me ligou, não me visitou. O outro, puxa, não posso ficar 20 dias, 30 dias sem ir na igreja, o pastor já me liga. Essas coisas. Então, a minha alegria é que realmente todos os irmãos estivessem bem. Eu peço perdão a Deus se, como pastor, eu tenho falhado, se eu tenho faltado no meu trabalho de estimular os irmãos, né? de fazer a minha parte. Eu quero dizer para você que, sinceramente, diante de Deus, eu sempre tenho pedido isso a Deus, que Deus realmente me capacite. Que se for para fazer a obra de Deus de uma maneira incapaz, não ajudado por Ele, então, 1000 vezes, irmãos, voltar a fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Mas a gente tem temor de Deus. Então, o coração de pastor é assim. Ovelha, muitas vezes, não entende coração de pastor. Eu falo coração de pastor. Eu não estou falando coração de mercenário. Eu não falo de executivo religioso. Eu estou falando de pastor. Pastor sofre quando as pessoas, quando as ovelhas não estão bem. Mas também sabe, por outro lado, que realmente quem não teve experiência real com Deus, dificilmente avança. Né? Certo pastor, certa feita, disse que discipular e ensinar pessoas que não tiveram ainda uma experiência real com Cristo é malhar em ferro frio. Sabe como é malhar em ferro frio? É bater em ferro e nada acontece. Né? Então nós precisamos orar para que Deus esteja nos reavivando, a começar pelo pastor, nos motivando, nos alegrando, derramando
virtude do céu em nossa vida, para que a gente possa desejar novamente estar na igreja, ouvir a palavra. Muitas vezes o pastor, ele gasta 10, 11 horas, 9 horas no preparo, principalmente se for uma palavra de estudo bíblico, onde ele tem que pesquisar muito. E muitas vezes o pastor chega na igreja para ensinar e vê 2, 3 pessoas olhando um celular durante meia hora, 1 hora. Isso não é ressentimento, isso não é mágoa, isso é tristeza por ver a doença das pessoas. Então eu gostaria que nós estivéssemos orando. Isso não compete só à liderança, isso não compete só aos pastores. Isso compete a todos nós, estarmos orando, porque certamente estamos entrando num tempo difícil. Às vezes eu tenho receio de falar de mim mesmo, mas quando faço, mesmo assim faço, sempre abrindo um parêntese e fazendo uma observação muito firme que trata-se de uma visão minha, de um entendimento meu, de uma opinião minha com relação ao que nós estamos experimentando. Quem conversa com o pastor sabe o que eu estou falando. É geral. E Deus está permitindo isso. Por isso, quando eu digo que eu temo muito no que falar, eu acho que talvez nós estejamos já vivendo um tempo em que não somente as pessoas estarão procurando igreja, as pessoas que não conhecem, que Deus toque no coração das pessoas e tragam pessoas para as igrejas, para ouvir o Evangelho, para nascerem de novo. Mas eu temo que nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho perdeu, não porque não exista poder no Evangelho. Isso é uma coisa que escapa à nossa compreensão. As pessoas não estão desejosas, as pessoas não estão buscando, as pessoas de fora, e o pior, as pessoas de dentro estão desprezando. Pessoas muitas vezes que foram batizadas, pessoas que foram apresentadas dentro de igreja. Sabe o que é ser apresentado dentro da igreja? É com 1 mês. É ser batizado com 12 anos, 13 anos. É ser muitas vezes lançado no ministério, a igreja apoiando. Muitas vezes anos, 20 anos. E lá no final você vai perceber, para a sua tristeza, que não era aquilo que se imaginava. Ou pelo menos, o mundo, eu creio, lá fora, não cansa de lutar no sentido de tentar trazer de volta aqueles que já foram ganhos. E muitas vezes instigar no coração das pessoas aquele pensamento que brotou no coração dos filhos de Israel quando saíram do Egito e quando viram diante do mar e olharam para trás e viram a perseguição dos egípcios, e eles disseram para Moisés: Moisés, nós não te dissemos, nós não falamos para você, Moisés. Era preferível que a gente permanecesse escravo no Egito do que morrer no deserto. Essas palavras, a meu modo de ver, podem ser até usadas como uma palavra profética. Sabe por quê? Efetivamente, muitos morreram no deserto por causa da rebeldia lá. Mas eu entendo essa palavra diferente. Eu entendo que Deus nos tirou do Egito, nos libertou do Egito, para nos fazer morrer. Nós morremos, sim. E a vida de alguém que serve a Deus passa por muitos desertos. Nós passamos por muitos desertos. Passamos por umas áreas com 70 palmeiras, com fonte, oásis, né? Passamos por vários oásis, mas existem muitos desertos intercalados. E é justamente nesses desertos que a gente morre. A gente morre para nós mesmos. A gente morre por pecado. Mas eu temo que o inimigo esteja induzindo, principalmente aqueles mais imaturos, a voltarem a ser escravos no Egito, do que morrerem no deserto.
É preferível morrer com Cristo. É preferível padecer no deserto do que voltar para o Egito. Quero pedir essa palavra, fazer essa solicitação para a igreja. Vamos estar orando por todas as pessoas. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um hábito nessa igreja, iniciativa minha, nunca mais fizemos isso. Não sei se o Daniel era criança, Daniel acho que devia ter, 12 anos, 13 anos, por aí, 14. Não, eu já não era criança, já era um adolescente. E a gente chamava as pessoas na frente, e cada irmão recebia um bilhetinho com o nome de um outro irmão. E Romualdo, se lembra, Romualdo, de pegasse esse tempo? Né? E as pessoas levavam para casa, ninguém sabia quem tinha pegado quem. Ninguém sabia. Você, gaúcho, não estava sabendo quem estaria orando por você. Você teria um intercessor direto todos os dias. Evidentemente, se a pessoa ora todo dia. Se fosse uma pessoa que ora uma vez por mês, você ia receber uma oração no mês. Vamos abrir a palavra de Deus. É uma palavra curta, muito curta, curta mesmo. Porque acho que o verdadeiro recado, acho que Deus já deu para nós. Mas eu trouxe uma mensagem, irmão. Não sou relapso, né? Mas senti no meu coração. Né? Tenho sentido muito peso no meu coração a respeito disso. Não falo da nossa igreja não, irmãos. Eu falo das igrejas, viu? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Eu quero deixar bem claro, fique bem claro, ainda bem que esse culto está sendo gravado. Eu não quero, em hipótese alguma, que alguém interprete que haja no coração do pastor mágoa, ressentimento, aborrecimento, não. Somente tristeza. Né? Por perceber, a gente sente isso. Né? A gente sente isso. Quando a gente fala com as pessoas, com os pastores, nós tivemos agora há pouco tempo em Curitibanos, e essa é a fala de todo mundo, né? Especialmente igrejas que pregam palavra, especialmente igrejas que pastoreiam, que confrontam, né? As pessoas estão enfastiadas disso, pessoas querem a sua própria liberdade e viver do seu jeito. E ter um lugar iluminado, com luzes coloridas, com show, com preletores que fazem todo mundo rir. É isso que as pessoas gostam. Bandas, muitas bandas. Mas essas eu acho que ainda vão, quem sabe, até transferir mais pessoas para lá. Mas igrejas onde realmente o propósito é pastorear e ajudar, eu penso que nós corremos um risco muito sério de termos esse esfriamento. Mas tudo é para se manifestar. Essas coisas acontecem sempre para ser manifestado. Nada permanece em oculto. Essas coisas acontecem muitas vezes para ser manifestado. Quem somos, qual é o nosso estado. Né? Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, isso são palavras do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios. Montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Na verdade, o propósito era matar Paulo. Quando você olha em Atos capítulo 9, você vai ver que o propósito era matar Paulo. Os judeus de Damasco, os damascenos, em conluio com o governador, esse governador aqui, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade. Paulo estava recém-chegado, recém-convertido, e aí descobriram que ele estava ali, montaram guarda em cada uma das portas da cidade que era murada. Mas, diz ele, num grande cesto, me desceram por uma janela
me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos, das mãos daqueles que queriam matá-lo. Paulo está falando da sua primeira experiência como perseguido, depois da sua conversão. Esse fato que ele conta para os coríntios, Lucas, em Atos dos Apóstolos, já nos narrou, lá no capítulo 9, a partir do versículo 10 até o versículo 25, Lucas narra como é que se dá isso, né? Que as pessoas de Damasco quiseram matá-lo. Por quê? Porque Paulo era um camarada que, anteriormente, antes de ser convertido, falava da lei, perseguia os cristãos, era contra os crentes. Irmãos, é muito comum nós vermos pessoas que não têm efetivamente Deus ser contra os crentes. Mas depois que a gente se torna crente e a gente tem o coração transformado, a gente passa a gostar dos crentes, não é verdade? Mas quando a gente não é crente, a gente não gosta, né? É natural. Paulo também não gostava dos crentes. Paulo perseguia os crentes. Mas, irmão, Jesus entrou na vida de Paulo, e aí sai de baixo. Sai de baixo. O cara que era o perseguidor número 1, passa a ser agora o perseguido número 1. O que era o perseguidor número 1 da igreja, agora passa a ser o perseguido número 1 da igreja. Ninguém foi mais perseguido que Paulo. E Paulo começa essa carreira maravilhosa de perseguição, sendo o maior apóstolo de Deus, o maior plantador de igreja, o maior missionário da história da igreja, o homem que fez tanta coisa com tão pouco. Esse homem, a olhos humanos, ele começa mal, a olhos humanos, porque ele começa perseguido, irmão. Mas ele termina pior, porque ele termina abandonado pelos seus próprios companheiros. Pouca gente sabe disso. O grande apóstolo Paulo termina esquecido num calabouço, na sua segunda prisão, e segundo a tradição, executado. Na primeira ele foi solto, quando ele escreve as cartas aos Filipenses. Paulo, o grande Paulo, o glorioso Paulo, que ressuscitava morto, o maior evangelista da história da igreja, termina esquecido por todos. Por isso o apóstolo Paulo, para nós, deve ser a nossa referência como liderança. A minha referência para a liderança não é um contador de história, não é uma pessoa que se veste chique, com terno da última moda, debaixo de refletores coloridos, que conta um monte de piada para todo mundo rir. Não é. Para mim, a referência de liderança eu vejo em Paulo. Em Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa mal, porque ele já começa perseguido, mal aos olhos dos homens, né? Mas ele termina pior, irmão. Termina pior, porque quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim para o seu discípulo: procura vir depressa comigo, por favor. Quando ele está escrevendo a segunda carta, bem próximo já à sua sentença. No versículo 6, ele já tinha dito assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aos Filipenses, quando ele escreveu, lá em Roma, preso, ele disse: eu sei que Deus vai me libertar, e eu ainda vou ver vocês. Na segunda carta a Timóteo, ele diz: eu sei que meu tempo é chegado. Eu vou ser oferecido como um sacrifício. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Mas no versículo 9 ele diz assim: procura, vem depressa me encontrar, depressa. Porque Demas era um companheiro de Paulo, tá? Tendo amado o presente século, vou repetir para ser bem claro, não foi companheiro do pastor Fernando, do pastor Daniel, ele foi companheiro do maior apóstolo, uma pessoa que viu tudo o que Paulo fez, o que Paulo ensinou, o maior Paulo. Esse Demas amou o presente século. O que é amar o presente século? Voltou-se para o mundo. Igreja é lugar chato, cara. Igreja é um lugar, sabe? Alguém diz, né? De opressão, de marcação, de confronto. Ora essa. O que as pessoas têm com a minha vida? Tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo foi abandonado, irmão. Puxa, e eu às vezes fico triste porque de repente alguém nos abandona, ou porque alguém nos deixa, ou porque alguém nos desprestigia. O apóstolo Paulo foi abandonado por um companheiro seu. Depois, o Crescente foi para Galácia. O Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. No versículo 16, ele fala: na minha primeira defesa, quando eu estava preso lá, a primeira vez em Roma, que eu fiz a minha defesa diante do tribunal, ninguém foi a meu favor. Irmãos, o apóstolo Paulo não teve ninguém a favor dele. E mais, todos me abandonaram. E aí me faz lembrar o maior de todos, que foi maior do que Paulo. Quem foi maior do que Paulo? João Batista. De nascidos de mulher, outro dia o pastor Daniel falou sobre isso, ninguém foi maior do que ele. Também foi esquecido numa cela. Esses homens são os exemplos para nós. Esses homens são a nossa referência. Não nos iludamos. Paulo, ele tem um currículo. Ele tem um currículo, irmão, invejável para todo masoquista. O currículo de Paulo é invejável para masoquista, irmão. O masoquista quer isso. Quer isso. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele dá lá o rol das coisas que ele enfrentou, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Mas quando você percebe o que Paulo fala, ele diz que em todas essas circunstâncias, em todas essas situações que ele vive, em nenhum momento o Senhor o abandonou, em nenhum momento o Senhor deixou, muito embora ele se sentisse muitas vezes sem força nenhuma. É quando eu estou fraco que eu sou forte. Isso vem de palavras de Paulo. A fraqueza muitas vezes é cansaço, né? E o apóstolo Paulo, ele tem esse currículo, mas todas as vezes que ele passou por situações, em todas elas, Deus depois deu o livramento. Ele, de alguma forma ou outra, ele foi liberto, né? E essa primeira experiência de Paulo em Damasco não foi diferente. Ele também experimentou um grande livramento, né? Ele pôde, Deus concedeu a ele escape, um escape, uma saída, muito embora todas as portas estivessem fechadas, muito embora ele estivesse cercado, como um fugitivo, né? Quando muitas vezes a gente fica sabendo pelo noticiário, a polícia anuncia de alguém que está sendo procurado, está dentro de uma cidade, um perigoso, um criminoso de alta periculosidade, né? Um homicida, um traficante perigoso,
um traficante de armas, muitas vezes que foge. E o que eles fazem? Eles fecham as saídas. Você pode passar, você às vezes fica até com medo, né? A gente passa com o carro, você vê, cara, com cada metralhadora dessa aqui, assim, meio apontando para a tua cara, que tu tem que passar meio de lado assim para não... Né? Paulo, em Damasco, foi assim. Fecharam, nós vamos pegar esse cara, nós vamos matar esse cara, fecha todas as portas. Ele fala que o governador montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, na guarda, quer dizer, em volta da muralha, porque a cidade era murada. Então, onde é que eles iam esperar? Nas portas. Por que ele ia ficar procurando dentro da cidade? Era na porta. Né? Mas esse plano chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo foi previamente avisado. E ele, então, ele é salvo de uma maneira inusitada. E eu gosto de sempre ponderar e refletir um pouquinho sobre certas passagens bíblicas, né? E é um fato interessante de Deus ter proporcionado a ele uma fuga dentro de um cesto, sendo jogado por uma janela da muralha. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus podia ter feito como fez com Pedro na prisão, né? E fez a guardarada toda dormir, e o anjo foi lá, tocou, a porta se abriu e ele saiu. Não, aqui Deus proporciona um cesto. Isso me faz lembrar o Moisés também, que quando era menino, que havia o decreto para matar todas as crianças no Egito, todo macho deveria ser morto, foi um decreto do faraó. E, na verdade, Moisés foi colocado dentro de um cesto, foi passado betumen para não entrar água, ele é jogado no rio, né? Esse rio inteligente, esse rio que sabe onde leva um cesto, e leva lá no faraó, e a filha do faraó cria Moisés. Né? Isso é um escape de Deus, irmãos. Mesmo quando todas as portas estão fechadas, como no caso de Damasco. Essa criatividade de Deus. Eu tenho certeza que Deus não fica triste comigo, Deus não fica aborrecido comigo, quando diz que Ele é especialista, né, em fazer coisa diferente para nos surpreender, para nós ficar meio de boca aberta, senão eu não pensava jamais nisso. Como é que a gente poderia supor? A janela da muralha era muito alta, irmão. Como é que alguém iria escapar por uma janela? E como é que alguém podia supor que ele fosse descer por uma janela? Janela não é lugar para entrar e sair pessoas. Lugar para entrar e sair pessoas são as portas. Mas as portas estavam fechadas. Toda opção, toda saída, toda alternativa estava cancelada, porque os guardas estavam guardando. Mas a muralha era alta, devia ter, sei lá, 7, 8, 10 metros de altura. Como é que alguém iria descer? Mas aí é preparado esse cesto. Esse cesto. Deus prepara essa fuga. Então eu quero dizer para você que essa janela, esse cesto, diz respeito ao fato de que os pensamentos de Deus e os planos de Deus não se coadunam muitas vezes com os planos dos homens. E quando eu falo dos homens, eu falo nós também, irmãos. Não só as pessoas do mundo. Nós, muitas vezes, os nossos planos não estão coadunados, não estão concatenados com os planos de Deus. Nós estamos planejando muitas vezes uma coisa e o plano de Deus é outro. As pessoas que estavam perseguindo Paulo, o pensamento deles é: nós vamos apanhá-lo da forma correta. Ele vai ter que sair da cidade. A cidade tem 6, 7 portas. Vamos montar 6, 7 guardas, sentinelas ali para cuidar e quando ele passar, prender. Essa era a expectativa,
Essas eram as opções, isso era o pensamento humano. Esse raciocínio representa o pensamento humano. Muitas vezes o nosso pensamento, no sentido passivo, é o seguinte: todas as portas estão fechadas, todas as alternativas estão descartadas. Não existe maneira de se alcançar o intento, porque tudo está fechado. Nos esquecendo que muitas vezes Deus guarda janelas. Janelas que nos proporcionam o escape, que nos proporcionam a saída. A janela representa a saída de Deus. A saída de Deus. Não sei se você já viveu alguma vez em sua vida uma situação onde você efetivamente poderia descartar, humanamente falando, todas as possibilidades. A porta A, B, C, D, E, F, todas fechadas. Não tem como. Se eu passar, eu vou me dar mal. O que seria normal pensar também no caso dele. Se ele passasse por uma dessas portas, ele seria apanhado. Deus prepara, essa saída. Então, essa saída representa a criatividade de Deus, um Deus criativo. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente se depara com a diversidade de formas de ele tratar, por exemplo, um enfermo. Surpreende muitas vezes a forma como Jesus faz. Algumas vezes a gente se depara com as pessoas pedindo para ele, pedindo para Jesus, toque nele. Porque essa era a forma usual, ou que eles esperavam, esse era o pensamento deles, que Deus, que Jesus agiria através do toque, mas muitas vezes ele nem chegou perto da casa, de longe ele falou. Irmãos, se um enfermo, se alguém que estivesse febril, como a sogra de Pedro, que ele tocou nela, precisava de um toque. Você imagina um defunto de 4 dias, irmão? Se uma pessoa que estava com uma febre precisaria ser tocada por Jesus, imagina um cara que está dentro de uma sepultura como Lázaro há 4 dias, fedendo, apodrecendo, irmão, de longe. Essas coisas que certamente surpreendiam, E no caso de Paulo, muito provavelmente as pessoas depois devem ter ficado surpresas, a forma, a estratégia, vamos colocar assim, que Deus utilizou para que seu servo pudesse continuar o seu trabalho. Era o começo de um ministério, imagine, o começo, e ele já começa dessa forma. Eu acho que essa janela, ela pode representar aquilo, ou a forma que não se espera. Que não se espera. E se você for um pouco cuidadoso, e você for também um pouco estudioso, em termos de Bíblia, e você for procurar, você certamente vai se lembrar de situações onde não se esperava. Não se esperava. Não tinha alternativa, não tinha como, era impossível que alguma coisa acontecesse. E quando eu falo nessa saída de Deus, nesse inimaginável, essa coisa que ninguém consegue imaginar, supor, eu acho que essa janela, ela traz nesse sentido, porque o que se esperava, o que se imaginava é que ele saísse pelas portas. Pela janela só entra e sai ladrão, irmão. Ou quando você esquece a chave. Se é que hoje ainda, acho que nem mais existe isso, né? Hoje é tudo apartamento, nem dá mais para subir pela janela. Na época das casas, o cara esquecia a chave e entrava pela janela, né? Arrombava ali, abria, dava um jeito. Ladrão é especialista em entrar em janela, né?
E Paulo sai pela janela, uma janela alta. É aquilo que não se espera. Né? E aí, quando eu vou citar alguma coisa para que eu possa reforçar isso, essa ideia, eu me lembro de Israel. Alguém diz, cara, Moisés foi alguém muito imprudente ou ignorante no sentido de não conhecer, né, o que de fato aconteceu quando Moisés tira Israel do Egito. Alguém pode dizer, Moisés é um péssimo estrategista de fuga. Levou os caras na frente do mar, do lado do monte, deixando com que os seus irmãos não tivessem saída ante a perseguição do Egito. Ele foi muito imprudente. Não sei se você entende o que eu estou falando. Moisés pegou o povo, saiu do Egito e levou para um canto, irmão. Sabe o que é botar numa sinuca de bico os judeus? Moisés fez isso. Não, Moisés não fez isso. Quem fez isso foi Deus. Moisés não escolheu o caminho. Muitas vezes a nossa vida toma um rumo que seguramente é consequência de nossas escolhas, sim. Mas muitas vezes Deus, até nisso, como soberano, o que é? Isso é soberania de Deus. E não questione Deus, não julgue Deus. Muitas vezes Deus te usa para você mesmo trilhar um caminho, porque Ele quer te levar a determinado lugar. Moisés, ele não errou o caminho. Muito embora o caminho parecia ser totalmente errado no momento que ele chega. E agora? Para onde é que nós vamos? Para cá não dá. Moisés, tu trouxesse nós para cá, Moisés? Não, meu filho. Deus mandou trazer para cá vocês. Nós estamos na mão de Deus. Nós estamos na direção de Deus. E agora? Aí vem a história. Né? Puxa, não tinha sepultura lá no Egito para nós morrermos agora aqui? Porque daí vem a lógica humana, vem o pensamento humano, vem o que se espera. Portas todas fechadas, irmãos. Monte é porta fechada, mar é porta fechada, para trás vem a perseguição dos egípcios. É porta fechada, não tem saída. Mas tem uma saída. Essa saída é uma janela que se chama Mar Vermelho, que se abre. Inusitado. Diferente. Inimaginável. Ninguém podia supor. Irmão, você não fica assim, sabe, com um ar de quem está achando que o pastor está falando coisa do outro mundo. Não, isso é da nossa vida. Isso acontece com a gente. Em algum momento, se você já não viveu, certamente você vai viver um momento onde você diz, onde é que eu vim parar? Como é que eu vim parar na frente desse mar aqui, do lado desse monte, e essa turma atrás me perseguindo? É aí que eu te quero colocar. Porque se você estivesse em outro lugar, você escaparia. E eu não quero que você escape, eu quero que você passe pelo mar. Eu quero que você veja o mar se abrir. Eu quero que eu veja a minha glória manifestar. Eu quero que este feito que eu vou fazer fique gravado para o resto da história do mundo. E quando daqui 2.000 anos, 4.000 anos contarem, alguém possa dizer, este povo passou em pés enxutos pelo mar. Muito se canta a respeito deste feito de Deus. Quando falamos em Êxodo, quando falamos em saída de Israel do Egito, nós podemos lembrar de algumas coisas, 2, 3 coisas de cara vem. Talvez alguém pense em Moisés, eu me lembro do Mar Vermelho. É o que vem na nossa mente. Mas quem podia supor, quem podia imaginar que isso fosse acontecer? Deus diz para Josué, Josué, você tem que entrar em Jericó. Se eu não dar, as portas estão fechadas. Tem uma grande muralha. Deus, ele não somente abre uma janela, irmão.
Uma janela foi o suficiente para Paulo descer lá de Damasco. Deus pode abrir uma abertura para entrar um exército inteiro, ou seja, derrubar a muralha inteira. As muralhas cercavam Jericó. E Deus diz: você vai fazer o seguinte, Josué. E sobre isso nós cantamos também. Não tem o canto que vocês ensinam para as crianças? Vem lutar com Josué, não é isso? E as muralhas, se canta isso, irmão. Mas no meio do povo, certamente, muito embora a Bíblia não fale, eu imagino cá com a minha mente criativa de que alguns murmuradores devem dizer: esse Josué está maluco, cara. Cara, nós demos uma volta inteira em volta da muralha. Mas, cara, nem um pozinho de um tijolo caiu no chão, mas não mudou nada. Ficou, irmão, sabe aquela oração que você faz? E você olha, nada, nem um vestígio, irmão. Porque quando dá um vestígiozinho de melhor, a gente se anima, né? Não, nada. E aí os caras já coçaram a careca, né? A turma que estava com o José coçou, e rapaz, esse negócio aqui, acho que não vai dar certo. Vamos fazer a segunda vez. Vamos cercar Jericó a segunda vez. E vamos marchar. E aí, mais uma vez. Agora, de certo, caiu um tijolinho, né? Nada. Irmão, nem brisa, nem ventinho. Bom, chega na sexta volta, no sexto dia, certamente Josué devia ter escutado, pelo menos de alguém, irmão: Josué, oração não funciona. Oração não funciona. Desiste de oração. Vamos interpretar que essa caminhada com a arca, né, os sacerdotes levando a arca em volta, né, da cidade inteira, representasse essa ação de Deus, né, em estar voltando-se a Deus, né, intercedendo, buscando aquilo que Deus quer nos dar. Mas nada, não existe nenhum vestígio. Vamos desistir? Senhor, vamos mudar de estratégia, Senhor? Não, nós vamos aperfeiçoar um pouquinho agora, Josué. Como assim, Senhor? Bom, vocês durante 6 dias deram uma volta a cada dia. Agora no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Isso significa a intensificação. E nós normalmente não fazemos isso. O que nós fazemos? Nós oramos hoje, oramos amanhã. Quando oramos semana que vem, direto, e dá-lhe 60 dias, e dá 1 ano, e nada acontece. E aí nós queremos dar uma de Sara, né? Entregar a empregada para o marido para nascer o filho. Porque já tinha passado algum tempo e o filho não nascia. Oração a Deus, não, vamos ser prático, vamos ser pragmático. Hoje é muito comum o pragmatismo. Nos negócios, então, nem se fala, né? Isso é normal. Mas nas igrejas, é muito comum fazer o que funciona, o que dá certo. Os servos de Deus, eles não arredam o seu pé da presença de Deus e confiam que em algum momento as muralhas vão cair. Deus não vai abrir uma janela para Josué. Deus vai derrubar a muralha inteira, a ponto de poder entrar todo o exército. Nós poderíamos falar muito sobre as janelas que Deus abre quando todas as portas se fecham. E eu quero que você entenda uma coisa. Você não se escandalize que eu vou falar para você. Por favor. Sabe quem fecha as portas? Não é o diabo. O diabo é só um que vai e faz. Quem foi que atacou Jó? Foi o diabo? Não. No fundo você sabe que Deus diz para o diabo: você fez com que eu tocasse em meu servo. O diabo é só alguém usado. Deus é soberano, irmãos. Por mais que você não entenda isso, as portas que se fecham são Deus que fecha. Mas quando Ele fecha, Ele também abre. Não perca isso de vista. Não se esqueça
jamais que Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, ele foi assentado à destra da majestade e colocado acima dos principados e potestades. Não existe ser que tenha poder mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo o que acontece, acontece com a permissão dele, senão pela vontade dele. Ok? Sem medo de errar. Muitas vezes os demônios são simplesmente um instrumento. Sim, Deus usa. O diabo foi usado. Ou você acha que ele tomou iniciativa? Você acha que ele não pediu para Deus? Ele nem pediu para Deus. Ele não disse para Deus, Senhor, eu vou tocar no Jó. Não. Ele só argumentou com Deus e disse, olha, esse teu servo aí, ele é assim porque tu encheste ele de riqueza. Aí ele diz, o diabo, vai e toca nele. O diabo tá bom, o Deus tá bom. Vai lá. É uma ação de Deus. Tudo Deus faz. Essas portas, irmãos, que muitas vezes se fecham na nossa vida, muito embora possa ter a munheca do inimigo ali, mas tudo isso está. Deus não perde jamais esse controle. Porque quando ele diz para o diabo, o que ele fala para o diabo? Vai lá, toca nele, mas não toca na vida dele. E o que o diabo faz? O diabo faz com nós, como nós fazemos, que Deus diz para nós não fazemos e nós fazemos. O diabo, nesse aspecto, é mais obediente que muitos de nós. Eu vou repetir, irmão. Você pode escandalizar, você pode ficar desconfortável, mas é assim mesmo. Jamais pense que o diabo tem alguma iniciativa sem a permissão de Deus. A hora que Deus diz, chega, não faz, ele não faz. Os demônios disseram isso para Jesus. Se lembram do Gadareno? Senhor, permite nós ir lá para aquele penhasco. Jesus pode ir. Porque é Deus, irmãos. As portas que Deus fecha para nós, Ele mesmo abre. E eu quero dizer para você o seguinte, irmão. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que abre, Ele, ninguém fecha. Fique de pé em nome de Jesus. Querido Pai, meu Senhor e meu Pai, meu Deus maravilhoso, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, esteja ministrando, Pai. Eu sei que a nossa fala, Senhor, as nossas palavras, a maneira, Senhor, de nós proferirmos aquilo que pensamos ser o Teu recado, são meramente palavras. Mas o Teu Espírito toma essas palavras e as aplica e as ministra, de tal maneira que não são mais tão somente palavras, mas é a Tua palavra. Eu me alegro, Deus. Eu Te louvo, Senhor, porque eu vejo o mundo em agonia, Pai, como muitos dos Teus servos veem, o mundo agonizando, o mal prevalecendo, mas acima do mal, olhando tudo do alto, controlando todas as coisas, está o nosso Senhor, coroado, assentado à destra da majestade, acima de principados e potestades, que no momento devido serão exterminados, como diz a Tua palavra, Senhor, pelo sopro da Tua boca. Eu Te agradeço, Deus, porque Tu és aquele que nos governa, aquele que nos molda, aquele que nos abate para depois nos levantar.
Ah, querido Deus, ministra, Pai, a tua palavra. Fala, Senhor meu Deus, aos corações. Oramos em nome de Jesus Cristo, que a tua vontade, que é soberana, se cumpra na minha vida, na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida da igreja. Te peço, Senhor, que aqueles que estão fracos, e muitos de nós, Pai, estão fracos, sejam fortalecidos pela tua graça, pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Não nos entregas, ó Pai, a nossa própria sorte. Não, Pai. Não nos entregues a nossa própria sorte. Toma-nos pelas tuas mãos abençoadoras e nos encaminha. Mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que o caminho seja doído, mesmo, Senhor, que o caminho fira a planta dos nossos pés, faz-nos perseverar através da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu querido irmão, foi um prazer nessa noite poder compartilhar com você a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa e efetivamente seja semeada no teu coração. Tá bom? Vá com Deus. Deus abençoe. Boa semana.